A Macieira, capítulo 19 e penúltimo. O Carlos tinha feito a noite, que era a noite de terça para quarta. Na sexta-feira passada tinham passado 8 dias de quando as coisas tinham basicamente mudado, de quando o mundo tinha mudado. Quando as coisas deram para o torto. O Carlos está agora no seu grupo de preppers de nome A Macieira. A Macieira tinha sido criada em visitas que o Carlos tinha feito a Ruivães e àquela zona onde há aldeias típicas do Barroso, na transição entre o concelho de Vieira do Minho e Montalegre, sendo que Ruivães, Salamonde, onde há a Albufeira e a barragem, Espindo, pertencem ao concelho de Vila do Conde, da Vila de Vieira do Minho. Depois da noite de vigia, o Carlos tinha ficado basicamente um dia a dormir. O cansaço era bastante. Nem se preocupou muito em ir ou procurar comer nesse dia. O corpo pura e simplesmente fê-lo dormir num quarto que os colegas de grupo lhe arranjaram. Quinta de manhã, o Carlos acordou. Tinha dormido basicamente ininterruptamente 24 horas, ou quase. Tinha acordado em várias alturas, mas tinha acabado por adormecer, tal era o cansaço. Tinha por vezes em períodos em que tinha estado acordado, bebido um bocadito de água com pastilhas tipo Isostar, e tinha sido o suficiente. O seu corpo já se começava a estilar, a adaptar a uma certa fome. E mantinha a mochila ao seu lado. Entretanto, tinha trocado a lanterna Maglite por a lanterna Surefire, pois a lanterna Maglite 4D projetava a luz até mais longe e, quando acesa momentaneamente, permitiria identificar para, em especial, o Estevão e o marido da Dona Rosa, permitiria identificar melhor os possíveis intrusos ou não à noite no posto de vigia, sendo que o Carlos tinha sugerido colocarem fogueiras mais à frente e mais atrás, e talvez até terem colocado talvez até colocarem troncos na estrada com as fogueiras do lado, para que os carros pudessem aperceber-se ao longe e abrandar, ou até contornarem os troncos, como se faz em certas estradas na África, às vezes para pedir estilo portagens a quem para, ou para pura e simplesmente fazer abrandar os veículos. Sendo que, no fundo, se considerássemos que estávamos a viver debaixo do regime da lei, isso era ilegal. Entretanto, na casa tinha-se cruzado com a Rita, uma vez quando foi à casa de banho. A Rita tinha conseguido vir rapidamente de Braga, onde estudava. Era a filha de idade universitária do casal Dona Rosa e do marido Arlindo. O
casal basicamente dos agricultores e donos de gado. Tinham mais do que um campo. A paisagem era ali naquela zona, às vezes há estilo socalcos paradisíacos, a parte que faz mais o vale para o rio Salamonde, onde chega o rio Rabagão em pequeno caudal vindo da barragem da Venda Nova, que por sua vez está ligada à barragem dos Pisões, ou do Alto Rabagão, com a sua brutal albufeira. A paisagem é linda e, basicamente, o Carlos, nesse dia de manhã, estamos a falar quinta de manhã, quando foi à casa de banho, tinha-se cruzado com a Rita, e a Rita contou-lhe que tinha corrido e tinha conseguido apanhar, na altura em que falhou a luz, tinha corrido e tinha conseguido apanhar, basicamente, talvez o último autocarro que a levava de Braga a Vieira, porque elas estudavam na Universidade de Minho, isto antes de Braga ser arrasada por o ataque nuclear ao Hotel de Cavalaria 6. E isso pesava também, de certa forma, não pesava na consciência do Carlos, porque ele não se sentia culpado, mas era um peso no sentido de que era ainda difícil de acreditar que tantos milhares de pessoas tinham morrido. E o nível de destruição. Então a Rita tinha chegado à noite. O facto de não ligar muito até às coisas da preparação quase que tinha sido o fim dela, ou quase que tinha levado ao fim dela, não fosse ter no seu porta-chaves uma Maglite Solitaire com uma pilha A que lhe tinha sido oferecida pelo próprio Carlos no Natal passado. Foi essa lanterna que a permitiu correr pelas ruas escuras de Braga até ao ponto onde o autocarro partiria, à luz dos faróis, pois não sabiam o que se estava a passar. Só mais tempo depois, durante a semana, é que foi o cenário se desenvolveu. Assim como a Rita, poucas outras ou outros chegaram. Muitos pais perderam os filhos na explosão. Muitos filhos perderam os pais. Depois, cruzado com a Rita, eu ouvindo a história dela, chegou-se à mesa onde seria servido o pequeno almoço. Havia leite tradicional, havia também um bocado de açúcar para o leite, manteiga, havia broa de milho. A mãe da Rita sabia fazer broa de milho, e havia milho no celeiro. Aquelas aldeias são tradicionais, mais no espigueiro do que no celeiro. Tomaram um pequeno almoço e haveria a reunião com o padre daquela zona e daqueles lugares, Ruivães, São Gens, São Vicente, Campo, Salamonde, onde é a barragem. O padre chamava-se Fernando, um padre relativamente novo, que o Carlos conhecia e que estava a par de toda a organização que era a macieira, que tinha também como objetivo promover a fé católica e não a deixar morrer em caso de perseguição. Bem, na quinta-feira foi a reunião. Seria quando estivessem todos os membros presentes, e o Carlos, quando lá chegou, não conhecia alguns.
Bem, quando todos deram sinal de que estavam prontos para a reunião, numa sala contígua, ou numa casa contígua à igreja de Ruivães, no fundo, na casa do padre. O padre chamava-se Fernando, tinha cerca de 30 anos, um padre jovem. O Carlos começa a dizer que, por ele, achava que deveria ser feito pelo padre ou pelos seus um levantamento do que havia a nível de víveres, dos recursos, das pessoas que haviam, basicamente, um inventário global desde remédios da farmácia a alimentação. Mas, segundo o Carlos, a política devia ser, se aparecesse alguém, ajudar dentro do possível. Na reunião estava alguém que o Carlos não conhecia e o Carlos disse, continuou a explicar, a dizer que era importante ensinar às populações métodos de estudo da sobrevivência, etc. Mas notou que talvez não houvesse uma abertura muito grande para que isso acontecesse. Disse o Carlos, por exemplo, é super importante que as pessoas coloquem as janelas tapadas com cobertores para não deixarem ver que tem conhecimentos, que têm velas ou que têm candeeiros de petróleo ou outros meios de iluminação. Era importante abrir sempre umas frinchas para deixar o ar e não correr riscos de envenenamento por dióxido de carbono. Disse a forma como deveriam estabelecer fogueiras e alimentá-las ao longo da noite para verem à distância quando uma pessoa cruzava ou pessoas cruzavam a fogueira, a luz da fogueira se cruzassem e não identificarem o sítio onde estavam a observar. Várias cenas táticas. Na reunião estava também um tipo que se chamava Domingos e que era o presidente da Associação de Caça e Pesca de Ruivães. Isso surpreendeu o Carlos, porque nunca pensava que eles pudessem estar organizados a esse nível. Muitas vezes o pessoal da cidade pensa que o pessoal das aldeias ou mais do interior é estilo mais atrasado e que não tem estilo as suas associações ou esse estilo de coisas. E o Carlos, de certa forma, tinha partido para a reunião com essa ideia. O Carlos é-lhe dito que, bem, ele podia ficar encarregado das explorações e das escolhas de informação, porque o Carlos achava que o explorar e o tentar arranjar o rádio, saber informações, etc., era super importante, até porque poderiam haver outras explosões e nunca se sabia se estavam a ser atingidos por, inclusivamente, possíveis pandemias ou vírus ou até material ou cinzas nucleares que pudessem vir à noite de outras explosões e de outros fallouts, já que se tinha entrado no nível da guerra nuclear. E uma parte, o Carlos explicou aquilo que e contou aquilo que sabia, no fundo, da situação que tinha acontecido e aquilo que ele pensava. Então perguntaram-lhe
Qual era a visão de que o Carlos tinha para aquilo? O Carlos tinha a visão de que possivelmente tinha sido pedido a Portugal para... Era essa, com toda a informação, ou muita ou pouca, o Carlos tinha, era isso o cenário que ele pintava. Basicamente era a Portugal teria sido pedido para albergar ou servir de ponto de lançamento para estilo uma reconquista da Europa às forças que poderiam ser chinesas e russas. Portugal, dado a conhecer, sabendo que a retaliação seria brutal sobre forças até americanas no seu território, não queria arriscar a sua população. A guerra surgiu, foi rápida. A princípio, segundo Carlos pensava, Portugal se sobrou em pouco tempo devido à força invasionária, a uma força possivelmente invasionária americana e de outros, vinda do mar. E pensava o Carlos, quando as forças estavam já fixadas em terra, poderiam ter vindo então os ataques nucleares da parte dos russos. No entanto, o Carlos não tinha a certeza ficava na dúvida se o quartel de Braga teria sido talvez atingido pelos americanos depois de os portugueses terem entrado em guerra contra aqueles que seriam os antigos seus aliados da NATO e países agora invasionários. No entanto, o facto de se saber, e por os relatos e pelas queimaduras que traziam as pessoas que tinham chegado a Vieira, que tinham conseguido chegar a Vieira de Minho, sabia-se que tinha sido de facto um engenho nuclear. Os efeitos da radiação já se faziam sentir, mesmo a nível das quedas de cabelo de pessoas e assim, daquelas que tinham chegado. O Carlos falou na importância de conseguir um médico. Basicamente havia um que tinha uma clínica em Vieira. Logo, ali era complicado. Talvez explorando mais, o Carlos tinha a certeza de que precisava de explorar mais, poderia ter que chegar às costas dos picos da Europa, no País Basco ou até na Galiza, para o lado da Corunha, a ver se encontrava barcos que tivessem fugido fora da zona do IMP, que tivessem rádios ou civilização ou assim. Não acreditava que pudesse vir ajuda rapidamente, apesar de ter quase a certeza que aquela zona tinha passado, portanto, incólume em branco em relação àquilo que seria a radiação nuclear. O Carlos falou ainda em que deviam, por exemplo, deu uma ideia de que deviam criar um sistema de alarme para juntar os homens da população, que poderiam aparecer não só com aquilo que poderiam ser as armas que tivessem, desde machados, a sacholas, a paus, a forquilhas, etc. Porque havia força em números. Mas, a certa altura, a reunião dá espaço à intervenção do Domingos, que era o chefe da Associação de Caça que já estava montada, segundo o Carlos sabia, segundo o Carlos veio a saber, depois porque lhe disseram, desde 94. Ora, havia gente com experiência em caçar e em pescar, e até em arranjar licenças de caça. Portanto, segundo os processos legais que estavam em vigor antes do colapso basicamente se ter dado. Então, basicamente,
a própria associação tinha uma direção, tinha tesoureiro, tinha secretário, tinha o presidente, que era o tal Domingos, e entretanto o Carlos disse, atenção, que mesmo eu próprio e muitas pessoas podem sofrer de stress pós-traumático depois dos eventos. Entretanto, o padre Fernando, que era por inerência das suas funções basicamente o líder espiritual da comunidade e do qual o Carlos esperava também poder participar nas celebrações da Eucaristia, especialmente aos domingos e nos dias santos, obrigatoriedade para um católico, e basicamente na reunião a realidade começou-se a impor àquilo que o Carlos pensava, e o Carlos começou a ser, numa linguagem muito simples, posto no lugar. Então, basicamente, até e um pouco de quem não esperava, o marido da Dona Rosa começa a perguntar ao Carlos: ó Carlos, o Carlos sabe quais são os peixes que aparecem mais durante as épocas do ano aqui? O Carlos: não sei. Sabe, e depois o Domingos continua, sabe, por exemplo, os trilhos que são mais usados estilo pelos animais para irem beber? Não sei. Sabem que época se deve caçar os animais para dar hipótese à população de se restabelecer? Não, eu estou mais, disse o Carlos, numa visão de sobrevivência. E diz o caçador, mas uma visão de sobrevivência só por si acaba por reduzir as espécies. E o Carlos diz, bem, a não ser que sejam os animais que vocês criam nas vossas quintas, desde coelhos a galinhas a porcos a gado, zona do gado barrosão, boa carne, vocês é que têm esse conhecimento mais profundo. Eu atuo mais numa função de sobrevivência. E diz o Domingos, basicamente, então, uma caça furtiva e ilegal. E diz o Carlos, mas nós neste momento não estamos propriamente numa situação onde a legalidade possa ser seguida. E diz o Domingos, que é o presidente que era o presidente da Associação dos Caçadores, mas se a legalidade não for seguida até certo ponto, as populações extinguem-se. E o Carlos diz, isso é a mesma coisa estilo que com os medicamentos. Até quanto é que vai durar o estoque da farmácia? Nós protegemos durante um período de tempo, mas depois temos que, utilizar uma expedição. Daí que seria importante, por exemplo, ir buscar o barco, mas ir buscar o barco é complicado porque ele fica na albufeira da barragem da Caniçada, do outro lado. Temos que ter cuidados táticos e assim. E diz o Domingos, mas isso não é problema seu, Carlos. O Carlos fica um bocado ou muito admirado. Isso é problema nosso. O Carlos começou a pensar, bolas, isto está a virar para um ponto do qual eu não estava a contar. Entretanto, o marido da Dona Rosa diz-lhe, Carlos, se o Carlos estiver, por exemplo, num campo e
tiver os seus pés das plantas pequeninos a crescer e estes forem rodeados por ervas daninhas, o Carlos sabe quais são as formas das folhas dos vegetais que plantou, e o Carlos diz, a não ser que seja num viveiro, não. Está a ver? Diz o padre, então há muitas coisas que o Carlos não sabe. E disse o Domingos, fogo. Isto começa a parecer uma reunião quase acusatória, quando eu ensinei estes tipos durante para aí 3 ou 4 anos muitas cenas sobre sobrevivência. E diz o Carlos, claro, é óbvio que não sei. Vocês é que são ali o marido da Ana Rosa e outros é que são os agricultores. Eles é que sabem isso mais especificamente, a não ser que eu plante num viveiro e transplante e marco o sítio da planta e sabe exatamente onde está. Diz o padre, mas isso demora tempo. E diz o Carlos, sim, normalmente nós temos, apesar de haver várias colheitas que se fazem uma ou várias vezes por ano, nós temos sempre que esperar um tempo. Diz o padre. O Carlos sabe quantas pessoas desta população estão, estilo ainda, numa fase de luto e muitas até de choque com os familiares que perderam em Braga. Sabe que quase metade da população perdeu familiares em Braga. Sim, faço essa ideia. Não sabia que metade da população tinha perdido tanta gente. Sim, isto é o interior. A maioria das pessoas, no fundo, já estão por volta dos seus 60 e os seus filhos estavam normalmente nas faculdades, espalhados um bocado pelo país. Tirando aí a filha da Dona Rosa e do Sr. Arlindo e outras 2 ou 3 raparigas que vieram naquela caminhonete de Brinda de Braga, os outros não vieram. Sim, mas eu possivelmente, diz o Carlos, também perdi o estilo meu irmão e muitos dos amigos e até familiares naquela zona. Ok, mas o que lhe estou a querer dizer é que o Carlos, no fundo, aquilo que poderia fazer por nós, no fundo, é dentro daquilo que são as especialidades do Carlos. E o Carlos, isto está a virar para o torto. E vira-se. E diz o presidente da Associação de Caça e Pesca, e mesmo a nível de sobrevivência, o Carlos não é aquele que sabe mais de caça e pesca. E o Carlos, mas culpável, Domingos, você faz parte da organização da macieira? Sim, faço. E o Carlos olha para o marido da Dona Rosa, mas ninguém me disse nada, pensámos que era um grupo secreto, diz o marido da Dona Rosa. As coisas vão evoluindo, o Domingos vem aqui poucas vezes, no fundo. Sim, diz Domingos, mas deixei-vos aqui estilo o meu material e assim. Isto diz o Carlos. E diz o Domingos, no fundo, o que é que o Carlos sabe? E o Carlos, não estou a gostar nada disto. Diz ele, o Carlos sabe ensinar. Nós temos os nossos filhos que precisam estilo de aprender a ler e assim.
E o Carlos pergunta-lhe, mas está a pensar em passar este tempo todo sem tentar procurar saber informações sobre como as coisas estão? É uma forma, diz o Domingos, é uma forma de sobreviver. Nós temos os recursos, temos uma comunidade já formada, conseguimos basicamente quase ser autossuficientes. E diz o Carlos, está a pensar numa sociedade ideal, mas há um problema muito grande, que é o problema da segurança. Mais tarde ou mais cedo, apesar de ser um lugar bem bonito, com vales, cascatas, etc., vai haver gente que vai aparecer aqui, até da Vila de Vieira. Acho eu. Vão tentar fazer o possível para o lado de Braga, não podem ir. E pode-se virem um bocado mais para o interior ou virem por aqui pela Estrada de Chaves. Até porque alguns deles, em Vieira, com certeza haverá pescadores, vão se lembrar da barragem dos Pisões e vai haver alguns carros que vão funcionar. E o que é que vão fazer de estilo na barreira? Vão disparar sobre as pessoas? E diz o Domingos, isso não é problema seu. E o Carlos, mas espera aí, Domingos, você alguém o fez líder do grupo? E o padre disse, sim, nós votámos para que fosse ele o líder do grupo, porque a princípio é aquele que consegue arranjar mais recursos, e os recursos agora são super valiosos. E diz o Carlos, mas os conhecimentos também são. Sim. Daí que aquilo que lhe propomos, diz o Domingos, é que sirva estilo de nosso batedor, faça rondas como batedor pelas redondezas, diga-nos, por exemplo, se viu ou onde viu peças de caça e quais, e depois ensina os nossos miúdos. No fundo, o Domingos sabe línguas, especialmente inglês, percebe tecnologia e eletricidade. Sim, mas eu percebo de eletricidade, eu preciso de arranjar peças. Lá se irá. E quanto ao barco, não se preocupe, nós vamos fazer à nossa maneira. Aliás, um de nós esteve nos militares. Sim, ele esteve nos militares, mas isso não quer dizer que saiba de táticas. Não quer dizer que saiba conhecer um helicóptero no ar, a forma de um helicóptero, identificá-lo, dizer o nome dele ou as armas que consegue levar. Ou um barco, ou um blindado, e eu consigo. E o Domingos acha que, bom, isso vai acontecer aqui? Mas eu vi isso acontecer noutros lados. E vocês, se bem se lembram da vossa história, vocês chegaram a ter, e têm aí uma casa que abrigou, inclusivamente, dava abrigo a pessoas que não cumpriam a lei. Não é? Que é chamada Casa Grande, que até tem labirintos e diz que tem um túnel secreto que ligava a outros sítios. Talvez fosse bom explorar isso. Diz o Domingos, lá está o Carlos a atuar estilo como um líder. Pense bem, Carlos. Quanta comida é que resta ao Carlos? E o Carlos fica, bolas. O Carlos sabia, no fundo, que estava meia barra de ração. Mas pensava que fazia parte daquela comunidade, mas afinal as coisas tinham mudado rapidamente. Então, o que é que vocês me sugerem? Que siga o meu caminho? Não. O Carlos sabe ensinar. Sabe, inclusivamente, se for preciso, dar catequese, ensinar cânticos religiosos às pessoas. E diz o padre, pois, isso é importante. Ou seja,
esperem aí, vocês estão-me a querer, diz o Carlos, estão-me a querer dizer que, no fundo, tenho que trabalhar para comer. Como, sim, isso é, sim. E diz o Carlos, sim, isso até é lógico e compreensível, mas estão-me a empurrar para uma determinada atividade. E diz o padre, sim, mas é a realidade da sobrevivência, trabalhar para comer. E diz o Carlos, mas então, o que é que me propõem? Propomos-lhe que ensine, basicamente, que faça o arquivo da freguesia, que escreva o calendário para o próximo ano. Tem consigo material de escrita, não tem? Senão eu forneço-lhe dali do cartório paroquial. Sim, tenho. Posso precisar de algumas. Não estou a aceitar a missão. E o marido da Dona Rosa. O Carlos, por exemplo, pagou pelo jantar que nós lhe oferecemos, aquele estilo cozidinho à portuguesa. E o Carlos, Mas aquilo não foi oferecido estilo numa cena, estilo como o da amizade? Tenho que pagar? Fiquei estilo a dever alguma coisa? Carlos, diz o marido da Dona Rosa, estamos numa situação de sobrevivência. Perdemos da nossa boca para o alimentar a si. E o Carlos, ouçam lá, desculpem lá uma coisa, então, se formos a ver assim, vocês também na vossa vigilância e na vossa noite pegaram em material meu. Como, por exemplo, na minha lanterna de Surefire 6P. Para se protegerem. Sim, e não devíamos ter feito. Daí demos de comer ao Carlos. Espera aí. Mas penso, Carlos, diz o padre, penso, Carlos, que não tinha arranjado de comer. O que é que ia fazer? E o Carlos, em último caso, ia passar fome. Ia tentar pescar. Ia tentar caçar. E diz o Domingos, mas ia tentar pescar e caçar na nossa zona. E diz o Carlos, na vossa zona? Mas o país é tanto vosso como o meu. O que é que vos dá o direito de reivindicar esta como vossa zona? As coisas estavam-se a tornar complicadas. Agora apoderam-se das zonas, é? No entanto, o Carlos sabia que estava em desvantagem. E eu, Carlos, diz o padre a começar a ver que as coisas estavam a começar a ficar quentes. Carlos, nós temos que nos proteger assim como o Carlos se protege a si. Vocês têm que se proteger. Se alguém que vos disse e que vos ensinou muitas das coisas do que vocês iam fazer era eu. Ou fui eu. Sim, Carlos, mas agora tem que trabalhar para o bem da comunidade. E quanto olha, e diz o marido da Dona Rosa, olha, e quanto é que não vale um cozido à portuguesa? Hoje em dia. Com a comida a faltar e assim. Não acha que vale uma lanterna? E o Carlos, onde é que...
Peraí, deixa-me ver se eu estou a perceber. Vocês querem estilo ficar-me com uma lanterna em troca de um cozido à portuguesa? E diz o Domingos, chefe dos caçadores e dos pescadores da zona do Ribais. O Domingos não pode comer a lanterna. E diz-lhe o Domingos, chefe dos caçadores da região. Carlos, peço desculpa. Carlos, você não pode comer a lanterna. E o Carlos, sim, mas essa lanterna permite-me mover na noite e esconder-me e vigiar e tomar conta das vossas casas. A segurança é um ponto muito importante na cena da sobrevivência, é dos mais importantes. Quem é que nos vem atacar no fundo? Diz o padre. Nós estamos aqui basicamente isolados na serra. Isolados na serra, isto pode ser um ponto estratégico. Na altura das invasões napoleónicas houve lutas aqui. Junto daquela vossa ponte. Agora esqueci-me o nome da ponte, diz o Carlos. Inclusivamente envolveram aí combates importantes. É a ponte da Miserela, acho eu. Perto do concelho de Montalegre. O que é que vos diz que não vão pensar e ver e ter a noção, até porque há satélites no espaço, de que as coisas aqui há alimentos. Depois de uma bomba nuclear, Domingos, o que é que o leva a pensar que os americanos não se estão a marimbar para isto, ou os russos? A marimbar, eles ficaram com homens na trofa. Esses homens precisam de alimentos. E o Domingos não acha que foram já helicópteros lá buscá-los? Foram eles que lançaram o MP? Eu não sei. Mas você o que é que pensava, Domingos? Pensava que vinha para aqui e que ditava as suas leis e que era um líder? Então, espera aí, diz o Domingos não, Carlos, você pensava que vinha para aqui, diz o Domingos, ditar as suas leis e ser um líder? E o Carlos, isto não era ditar as minhas leis, era contribuir estilo como, sim, numa posição de liderança, porque seria o que tinha mais conhecimentos. Mais conhecimentos, mas nós já provámos ao Domingos, já provámos, peço desculpa, já provámos ao Carlos que o Carlos não tem assim tantos conhecimentos. O Carlos não sabe exatamente que ervas os animais comem, para que campos os levar, quando se pode começar a recolher leite de uma cabra, como se recolhe leite de uma cabra. E o Carlos? Bem, olhem. Vamos fazer o seguinte. Se vocês estiverem de acordo. O Padre Fernando sabe perfeitamente, até por definições do direito canónico e da doutrina católica, que não pode negar a ninguém a permanência numa igreja. Não é? Pelo menos para cumprir o preceito dominical. A não ser que eu faça serviços na igreja. Sim, até certo ponto isso é verdade. Ou seja, eu posso vir à missa aqui, não posso? Pode. Muito bem. Fazemos assim. Vocês têm a minha Maglite
Agora tem a minha Maglite e eu tenho a minha Surefire com 2 recargas, basicamente, ou 4 pilhas. Você então, Sr. Arlindo, pensei que tínhamos uma amizade e que me oferecia uma refeição, mas sendo assim, fiquem com a Maglite. E eu vou então pensar naquilo que me dizem, se quer ser o vosso, se vou ser basicamente o vosso batedor e se vou ficar a ensinar as vossas crianças. O que é que me diz que, por exemplo, amanhã não se lembram e não me dizem que a próxima refeição ou caraças que me derem é o preço para ir por 3 meses de trabalho para vós, ou caraças. Não estaremos nós a criar estilo de escravidão? Não. Diz o Domingos, estamos a fazer um negócio. Diz o Carlos, muito bem. Então, há uma coisa que não tem preço. É a liberdade. Mas o Carlos tinha levado uma lição. Então é assim. Sr. Arlindo, fico com a Maglite e com as pilhas. Obrigado pelo cozido e pelo pequeno almoço. Não me vai pedir mais qualquer coisa pelo pequeno almoço, pois não? Isso também não. Ok. E diz ele, e diz o Carlos, isso também se fosse preciso, também era capaz de lhe arranjar qualquer coisa. Era capaz de pescar ou qualquer coisa desse estilo. Não é? Posso vir à missa ao domingo? Não posso aqui? Pode, claro, como é lógico. Muito bem, diz o Carlos. Há uma coisa que é super importante. A liberdade. No entanto, sei que é preciso contribuir para a comunidade. Se for preciso que os vossos miúdos aprendam, vocês também até certo ponto podem ensinar-lhes. E não me vou negar a que, se me perguntarem alguma coisa à saída da missa, responda. Mas a princípio, se Deus quiser, vou-me negar a ser extorquido por vós. E não se esqueçam, vocês não tiveram que percorrer aquilo que eu percorri a pé. E diz o padre, sim, porque no fundo o Domingos, se pensar bem, é um nómada violento. Um nómada violento? Sim. Sabe que eu e o comandante da GNR já nos conhecemos há muito tempo. E o Domingos, olha. Sabe que eles iriam devolver uma mochila cheia de, diria, pedras ou areia? Sabe que nós soubemos logo, um bocado depois que o Domingos estava na missa do mosteiro? Souberam? Sim. É que o padre do mosteiro tem um carro a funcionar e viu tudo aquilo que se passou. E diz o Carlos, mas eu fui uma vítima. Claro que foi. Claro que foi. E foi também uma vítima quando pôs bombas na cidade e roubou a cabeleireira.
Fez silêncio. Bem, penso que, dada esta circunstância, terei que seguir o meu caminho. Não, também não é isso que nós queremos, Domingos. Ou seja, então afinal o que é que vocês querem? Carlos, então afinal o que é que vocês... Diz o Carlos. Então afinal o que é que vocês querem? Um escravo? Diz o padre. Já dizia São Paulo numa das suas cartas, ou diz São Paulo numa das suas cartas, que nunca foi um peso para os outros, que sempre trabalhou para aquelas comunidades. Hã? Sim, mas... Ou seja, esperem aí. Vocês pensam, diz o Carlos, pensam que... Ok, vocês até podem ter aquilo que pensam ser uma comunidade autossuficiente. Eu tenho as minhas dúvidas. Porque acho que vocês não seguem e não cumprem um pressuposto fundamental. Vocês não têm um bom sistema de segurança, vocês não têm a população treinada em segurança. E a segurança é quase tão importante como a comida e como a água. Por falar nisso, na água, têm tratado e têm tido cuidado com a água? Domingos. Carlos. Peço desculpa. Carlos. Você não é o líder. Nós não o votamos como líder. Ok. E depois é assim. Você acha que esteve, sendo a Macieira uma organização católica e assim, acha que agiu como um católico quando pôs as bombas na freguesia, em Vieira? Mas foi uma forma de eu... Isso é uma ação terrorista. Mas eu tive cuidado de que ninguém se magoava. E nós tivemos o cuidado de fazer com que o Domingos recebesse a sua mochila inteirinha. Porque sabíamos, assim como o comandante da GNR sabe, que você vinha parar aqui. Vocês disseram ao comandante da GNR: esperem aí, vocês ainda não se aperceberam do que é um colapso, pois não? Eu acho que a maioria de vocês tem noção de que consegue sobreviver e consegue apanhar umas ervas do campo, mas falta-lhe um dos pilares, estilo do triângulo da sobrevivência. A parte da segurança, a nível das informações, a nível de tudo. O que é que vocês pensam que, se o comandante da GNR tiver com fome, ele vem aqui e mata-vos os vossos animais, estão à espera de quê? De uma colaboração com ele? Estão a agir dentro da lei como se... Sim, estão a agir, e isso não é mau, mas nós estamos num tempo diferente, as coisas não se passam assim, as pessoas vão agir de uma maneira completamente irracional, a partir de um ponto. Não é problema seu, Domingos. Peço desculpa. Não é problema seu, Carlos. Bem, então eu vou fazer uma coisa. Vou pedir ao Padre Fernando o seguinte. Vamos ter uma conversa privada, por favor? Pode ser? Claro, Domingos, claro. Então o que é que nos diz, Domingos? Aceita a nossa proposta ou não? Se eu tivesse a certeza que as vossas condições não me davam, até era de aceitar. Mas como cristão livre, eu posso ir à missa a qualquer alto, posso ir à missa a qualquer ponto, enquanto vir aqui durante um tempo. Então não aceita trabalhar para nós nestas condições. Está a ver o que você diz? Trabalhar para vocês? Trabalhar para vocês? Não.
Para já não, eu vou tentar sobreviver à minha custa. E se não conseguir arranjar comida durante um período de tempo que é o mais comum, vai morrer à fome? Sendo que morrer à fome está-se a colocar em risco a sua própria vida. Isso é um dilema moral muito grande, diz o Carlos. E colocar em risco a própria vida quando tem aqui uma salvação é pecado. Não, eu tenho aqui uma salvação que é uma escravatura. Escravizar o outro, tirar a liberdade de escolha é pecado também. Qual é a coisa mais importante? Se nós formos a ver, então, Cristo também fez uma opção de morrer por nós. Para nos salvar, tinha outras opções. Inclusive a demonstrar a sua omnipotência e grandiosidade. Estou a ver que vai seguir a sua vida. Sim, vou seguir aquilo que penso que é o mais seguro. Que é a busca do terceiro pilar. A busca da informação. Porque só assim terei, penso eu, a defender a minha vida. Se uma refeição me custa uma lanterna, sendo que grande parte das vossas, ou a maioria das vossas, não está a funcionar, quanto é que não me vai custar um remédio? A política não era essa quando se criou a associação, era ajudar as pessoas que precisavam. Diz o Domingos, mas se nós ajudássemos as pessoas todas, diz o Domingos respondendo ao Carlos, se nós ajudássemos as pessoas todas, os recursos iam-se embora. Não, como costuma dizer, Deus costuma provir. Costuma arranjar alimento, não arranjou, para quem tem fé, não arranjou o maná ao povo de Israel. Eu vejo esta maneira de atuar como pouco caritativa e por isso pouco cristã. Então não aceita basicamente a nossa proposta. Não, eu aceito ficar por aqui, vou seguir a minha vida, mas vou tentar não precisar da vossa ajuda. Pode ser que venha a precisar, não sei. Mas, para já não aceito a vossa proposta. No fundo, iam arranjar um batedor que ia fazer as vossas missões mais complicadas e ensinar os vossos filhos, iam cada vez puxar mais o preço. Extorquindo. Hoje é uma lanterna, amanhã é o quê? Bem, Padre Fernando, preciso falar consigo em particular. Para mim esta reunião está acabada. E assim foi. Os outros ficaram na sala, como se nada fosse. Convencidos de que, no fundo, estavam garantidos para o futuro. E o Domingos foi para outra sala. O Carlos, peço desculpa, foi para outra sala, para o escritório do padre. E diz o padre Fernando, eu já desconfio o que é que vai dizer Domingos. Claro. Agora o padre Fernando, por favor, vai-me confessar. Já estava a contar. E o Domingos confessou. O Carlos, peço desculpa. Confessou, é fácil de confundir. E o Carlos confessou o pecado à cabeleireira, os atentados terroristas, aconteceram dentro daquilo que aconteceram, dentro das circunstâncias que aconteceram, e disse que ia tentar repor ou pagar de alguma forma o prejuízo à cabeleireira, em géneros ou assim, ia tentar, mas que não tinha a certeza.
recebeu a absolvição e diz-lhe o padre: custa-me vê-lo partir. E diz o Domingos, o Carlos, desculpa, e diz o Carlos: se Deus quiser, há de me ver várias vezes na missa. Então vai escolher seguir a sua tendência para o lobo solitário. Sim, porque vocês não estão a atuar como um grupo, não estão a atuar dentro do espírito de amizade. Dentro do espírito de amizade tudo se fazia, estão a atuar dentro de um sistema de negócio. Vai arriscar, Domingos. Vai arriscar, Carlos. Peço desculpa. Vou, Padre Fernando. Vou. E com a ajuda de Deus acho que vou vencer. E já agora, diga-o, sabe perfeitamente que estou inocente e que me iam raptar e prender os GNRs. E já agora, quanto àquela ideia que dei ao comandante da GNR, não sei até que ponto os garranos ou os cavalos vêm à noite. Mas quando sair e passar ali pelo resto do pessoal, digo-lhes: saiu, o padre saiu atrás dele, o Carlos vira-se para o Domingos e diz: olha, os garranos vêm à noite, porque está a pensar em caçar garranos, como disse ao comandante da GNR. Sim, até certo ponto. Por que não? Nós não íamos deixar Domingos. Espero que não o venhamos a ver a caçar um garrano. E se às vezes caçar um, nós vamos desconfiar e vamos tentá-lo apanhar. Porque matar um animal assim dessa forma é um crime. É um crime? Mesmo que fosse para matar a fome? Você parece ter se tornado aí não só o líder, mas o juiz das redondezas, quando não foi nomeado. Não acha que está ultrapassado as marcas? Não, eu é que, diz o Domingos e o Carlos, não, eu é que penso que você está a ultrapassar as marcas. E não se meta no meu caminho. Porque vocês sabem muito bem daquilo que eu, se for preciso, sou capaz. E também sabemos daquilo que, a princípio, a sua consciência não o deixa. Não é Domingos. Não é Carlos. Desculpem. É. Pode ser. Lamento que as coisas tenham acabado assim, diz o Carlos. Pegou na mochila, saiu da sala e dirigiu-se para a vertente que dava até à beira da albufeira da barragem de Selamonte. E aqui acaba o 19º e penúltimo capítulo de A Macieira. Até ao próximo e último capítulo.